Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nessa aula vamos explorar como utilizar funções em Python. E o que seria funções? Funções são blocos de códigos reutilizáveis que realizam uma tarefa específica. Elas ajudam a evitar repetições e deixam o código mais organizado. Benefícios das funções: facilita a manutenção porque você implementa em um único local e reutiliza. Quando houver necessidade de fazer manutenção, você faz a manutenção em um único local. E o que será abordado é estruturas básicas, parâmetros e argumentos, retorno de valores, funções com parâmetros padrão, argumentos e parâmetros variáveis. Eu consigo passar um número variável de argumentos posicionais, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Passar um número variável de argumentos nomeados, coloco primeiro a chave nome e depois o nome da pessoa. Em seguida, a chave idade e a idade da pessoa. Escopo de variáveis e, para finalizar, funções lambda ou funções anônimas. E para começar, abro no gerenciador de arquivos o diretório que eu estou utilizando no decorrer dos tutoriais. Caso você não esteja acompanhando a sequência de tutoriais, abaixo o link para acessar a playlist completa. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Há várias formas para abrir. Uma delas é simplesmente arrastando o diretório e crio um novo diretório com o nome de aula 5 ou 05 e dentro desse diretório crio um arquivo app e a extensão do arquivo. E primeiro eu quero abordar a estrutura básica de uma função em Python. Coloquei o comentário para facilitar. E para criar uma função, eu utilizo a palavra reservada diff, é diff para criar função. Lembrem desta palavra. E depois o nome da função, coloco o nome da função saudação, 2 pontos. Esses 2 pontos indicam que inicia o conteúdo da função. E lembrem da indentação. Quando você identa o código, você indica que o que estiver identado, alinhado conforme está o cursor, pertence a esta função. Print para imprimir alguma coisa, coloco a frase olá, em seguida bem-vindo ao tutorial de Python. E depois que eu colocar o Python, quero quebrar uma linha. Como eu faço isso? Ctrl+N para quebrar a linha. Não quero implementar dentro da função, então eu retorno no início da linha. Está alinhado junto com a definição da função. E chamo a função, coloco o nome da função, não preciso passar nada para esta função, somente coloco junto para ser mais fácil de visualizar. Venho em terminal, novo terminal e executo. Para você conseguir executar, você precisa ter o Python instalado na sua máquina. Primeiro eu confiro se eu tenho o Python version, ok? O Python está instalado e depois a extensão, caso você queira executar através deste atalho. Mas eu quero executar manualmente. Python, em seguida o arquivo e a extensão. E deu um erro porque eu estou no diretório raiz, eu preciso acessar o diretório aula 5. Coloco aula 05 e tudo isso está no arquivo ler, todas essas orientações. Agora sim, clico na seta para cima para recuperar o comando Python e o nome do arquivo. Olá, bem-vindo ao tutorial de Python. Consegui chamar corretamente esta função. Aqui eu apresentei para vocês a estrutura básica da função. Mas agora eu quero criar uma função, continua com a mesma função, o nome de saudação, no entanto eu quero passar como parâmetro o nome da pessoa, porque na hora de imprimir, coloco print e quero
indicar o nome da pessoa. Coloco olá e depois o nome. E o nome vai ser este parâmetro. Eu quero imprimir neste local. Como eu faço isso? Para isso, posso utilizar o prefixo F, que indica uma F-string. Eu quero formatar uma string. E agora posso colocar a variável nome. Se você acrescentar o F aqui na frente, pode colocar diretamente a variável. Deixa o código mais otimizado. Chamo a função saudação e para esta função eu preciso passar o nome da pessoa. E simplesmente coloco o César. Faltou um comentário. Que eu quero passar o parâmetro e depois o utilizar como um argumento. CLS para limpar. Rodo novamente o projeto e tenho olá César. Pegou esse texto e depois o parâmetro que eu estou recebendo. /N para acrescentar uma quebra de linha, agora fica melhor. Apresentei estrutura básica, passei argumento, agora eu quero retornar algum valor. Criar uma função, palavra reservada, diff, lembrem desta palavra. Ou, para lembrar o diff, definir uma função. Lembre, definir uma função que você já lembra desta palavra diff. Saudação continua com o mesmo nome da função. Ou, ao invés de saudação, eu quero realizar uma soma. Assim eu consigo fazer algo diferente. Recebe como parâmetro A, mas eu quero passar mais de um parâmetro. Eu coloco B, assim eu consigo passar 2 parâmetros. 2 pontos e retorne alguma coisa. Esse retorne vai retornar A, o argumento A, mais o argumento B. Esta soma, quem chamar esta função, para chamar coloco soma e quando eu chamar, passo como parâmetro o valor para A e o valor para B, 5, e depois o valor 3. E o que esta função retornar, ela vai retornar este valor. Eu atribuo para uma variável resultado. E agora que eu tenho o resultado, eu posso imprimir. Coloco print, em seguida resultado, ou pode colocar diretamente. Eu quero colocar resultado, esta palavra, depois desta palavra, pego o que está dentro de resultado. Resultado. Está incorreto o português. Segurei Ctrl, cliquei na letra D para selecionar os dois, assim eu consigo alterar em ambos os locais. Confiro se vai ter o resultado 8. Eu coloquei aqui a quebra de linha /N, mas se você quiser, você também pode fazer desta forma. Print, vamos ver o resultado. Você vai quebrar a linha. Pego este print agora e coloco aqui abaixo só a palavra teste. Executo, quebrou a linha. Então você pode colocar /N ou um simples print. Aqui vou colocar um simples print para vocês terem como exemplo. O próximo passo é criar uma função com parâmetro padrão. E para isso, faço o seguinte. Defino uma função. Utilizei a palavra define para vocês lembrarem do diff. Criar a função com o nome de saudação. Continuo com o mesmo nome da função. Em seguida, ela recebe como parâmetro nome, mas eu quero definir algo, vai ser o visitante. 2 pontos para começar o bloco da função. Print para imprimir alguma coisa. Quero imprimir um texto e depois o parâmetro. Vocês já sabem, utilizo o F. Desta forma, posso imprimir um texto, abro chave e imprimir o parâmetro nome. Utilizar como argumento. Ponto de exclamação e uma quebra de linha, /N. Chamo esta função saudação, mas eu não passo como parâmetro. Por quê? Funções com parâmetros padrão. Aqui eu defini um valor padrão, não preciso passar como parâmetro. Executo,
eu tenho olá, visitante, mas eu quero passar o nome do visitante, não imprimir só a palavra. Será o César neste caso. Neste segundo exemplo, será impresso visitante ou César? Bora ver o resultado. Imprimiu César, porque eu não passei como parâmetro quando eu chamei a primeira vez, utilizou este valor padrão. Se eu passar o valor, utiliza o que eu estou enviando. Aqui eu não quero /n, eu quero imprimir aqui abaixo, coloco print para acrescentar uma quebra de linha. Quero deixar esses dois valores juntos. Mais um, conteúdo, argumentos e parâmetros variáveis. Utilizo o asterisco ou 2 asterisco. Diff para definir a função, crio a função com o nome de soma e utilizo um asterisco, coloco números. Quando eu coloco o asterisco, eu consigo passar um número variável de argumentos posicionais. Lembre, argumentos posicionais. E 2 pontos para começar a função. Dentro desta função, só retorne. Posso fazer o que com esses números? Posso somar, já consigo manipular os mesmos. Depois que eu somar, eu retorno esses valores. E quem chamar, eu já posso dar um print. Ao invés de eu fazer, conforme implementei aqui acima, receber o valor e depois imprimir, aqui eu chamo, posso primeiro chamar e depois imprimir. Passo como parâmetro números e é parâmetros variáveis. Eu consigo passar vários. Neste caso será o 1, depois 2, 3, 4. Já é o suficiente. E quero imprimir isso. Eu seleciono a linha inteira, Ctrl X, print para imprimir, e agora eu posso imprimir diretamente o valor que esta função possui. Conforme eu avanço na aula, eu vou aumentando o grau de dificuldade do conteúdo. Executo, clico na seta para cima para recuperar o comando e imprimiu 10. Eu consegui passar vários parâmetros e aqui recebi esses parâmetros, mas são parâmetros posicionais. 1, 2, 3. Agora eu quero enviar nomeado. Quando eu quiser enviar nomeado, eu coloco 2 pontos. Crio uma função diff, em seguida exibir informações. Informações sem caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. Utilize as palavras ou utilize as letras do inglês. Esqueça as letras do português, que possuem acento, tio. Não utilize essas letras. 2 asterisco e info. Recebo como parâmetro será o info. O nome info você pode atribuir qualquer outro nome. Agora, os 2 asteriscos, não. E simplesmente deve imprimir o que vier de informação. E posso chamar esta função, exibir informações, e ela vai receber conforme eu citei. Será argumentos nomeados. Coloco o nome, depois do nome, recebe o valor César. Em seguida, pega a idade igual a isso daqui. É um número inteiro, não preciso colocar entre aspas duplo conforme coloquei o texto. Testo, qual será o resultado? Eu tenho nome e idade, significa que eu consegui receber os valores corretamente. Mas agora, aqui dentro, eu coloquei no lugar errado, é aqui abaixo, neste segundo. Depois do print, eu crio um for, um laço de repetição, vai ter chave, quero pegar a chave é essa daqui. E também quero pegar o valor, são os dois dados. E será do info. Info, o parâmetro que eu estou recebendo. O argumento e quero ler os itens. Utilizo esta função. 2 pontos para começar o bloco do for e internamente print. Primeiro o F, vocês já conhecem. Quero imprimir primeiro a chave, esta chave.
chave é isso daqui. Depois, quero também imprimir o valor. Dois pontos é uma simples string. Você pode colocar traço ou qualquer outro caractere. Eu deixo os 2 pontos. E quero imprimir também o valor. Depois que eu imprimir o valor, preciso de quebra de linha? Não, não há necessidade aqui da quebra de linha. Testo se realmente vai funcionar. E consegui recuperar nome, depois idade. Assim eu consigo passar um número variável de argumentos nomeados. Tenho primeiro a chave, depois o valor. Mais um conteúdo, que é o escopo de variáveis. Aqui acima também quero acrescentar uma quebra de linha. Print. E no escopo de variáveis, eu posso definir uma variável local e uma variável global. Crio uma função, defino a função com o nome de função ou número, coloco só número e dentro desta função eu crio uma variável. X recebe 10. E esta variável, ela é uma variável local, só dentro da função que eu posso utilizar. Print, em seguida, pego esta frase que eu coloquei, variável local, e depois que eu imprimir esse texto, quero imprimir o que está dentro desta variável local. E se eu criar uma função fora da função, x recebe 5, ela vai ser uma variável global. Variável global. Importante vocês conseguirem identificar o que é uma variável local dentro da função, variável global fora da função. Print para imprimir e também será impresso a frase variável global, só acrescentar um V maiúsculo e depois 2 pontos e quero imprimir o que estiver dentro de x. Bora ver qual será o comportamento? Tenho a variável global, essa daqui, e a variável local não imprimiu. Por quê? Eu não chamei a função, eu preciso chamar a mesma. Para chamar esta função, coloco só número e consigo chamar a função número. Ela tem o valor ou a variável local. Executo, variável local 10 e a variável global 5. Quando você cria uma variável local, você não consegue utilizar de forma global. E mais uma função, que é a função lambda. A função lambda é utilizada quando você tem uma operação simples. Você precisa implementar uma operação simples, você utiliza função lambda. Para isso, pego a palavra reservada, lambda, depois coloco x. Esse x significa que a função lambda recebe um parâmetro, depois 2 pontos, e esta função ela vai receber o seguinte. Ela vai ter uma funcionalidade, que será o x multiplicado por 2. Ao invés do x multiplicado por 2, você pode implementar qualquer outro cálculo que ocupe uma única linha. Eu aqui coloquei um cálculo bem simples e atribuo para uma variável com o nome de dobro, porque aqui eu estou fazendo o cálculo para obter o dobro. E posso chamar agora esta função. Coloco print, em seguida o nome da função é dobro e passo como parâmetro, preciso passar como parâmetro o x. Coloco o 5, porque aqui esse x é o parâmetro que a função lambda recebe e utiliza para calcular x vezes 2. Estou passando como parâmetro 5, recebe como argumento 5 e utiliza o mesmo argumento. 5 vezes 2, 10. Quem chamar o dobro recebe 10. Será que funciona? Executo, tenho 10. Aqui acima eu quero imprimir uma quebra de linha. Será um simples print. Você pode implementar função lambda ou
implementar de forma padrão. Definir uma função, dobro, pego o mesmo nome da função, só para vocês conseguirem ver que é a mesma, recebe como parâmetro x, depois 2 pontos e retorna alguma coisa. Retorna este cálculo, x vezes 2. E depois, print para imprimir, chame a função dobro e passe como parâmetro também o valor 5. Você pode implementar tudo em uma única linha ou implementar desta forma. Testo se vai ser o mesmo resultado. Se eu colocar 2 aqui e 2 aqui abaixo, bora ver qual é o resultado. Também é 4. Se eu comentar isso daqui, só para vocês verem que é esta função que eu estou chamando, é o 4. Mesmo resultado. Portanto, nesta aula eu apresentei para vocês como trabalhar com funções em Python, desde o básico de funções, parâmetros e argumentos, em seguida retorno de valor, funções com parâmetro padrão, posso passar o valor ou utilizar o valor padrão, argumentos e parâmetros variáveis, passar vários valores, seja valores posicionais, ou passar um número variável de argumentos nomeados. Tenho chave e o valor. Escopo da variável, variável local e variável global, lambda, para otimizar as suas funções. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.